Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre ambição e criatividade. Se a gente pode ser criativo mesmo se não for uma pessoa exageradamente ambiciosa. A ambição faz parte da vaidade, quer dizer, uma vontade de destaque, de reconhecimento, de ter algum tipo de sucesso especial e, obviamente, retornos também em termos de gratificações financeiras ou mesmo de prestígio, em decorrência de alguma coisa mais bem feita, ou mais ousada, ou mais sensacional que a gente consiga fazer. Então, a pessoa ambiciosa é aquela que quer muito progredir, quer muito avançar, quer muito conseguir crescer a todo custo, não é? A todo custo em termos, porque existem pessoas que realmente querem crescer só dentro de certos princípios e valores morais, outras pessoas aceitam, às vezes, transigir e transgredir os seus próprios princípios com a finalidade de atingir o objetivo, né? O Freud achava que a ambição e, portanto, a vontade de criar e de progredir e toda a criatividade tinha a ver só, essencialmente, com a vaidade intelectual, ou seja, com os elementos eróticos, porque a vaidade tem essa característica. A vaidade é um prazer erótico de se exibir, se destacar, de obter benefícios, vamos dizer assim, sociais, mas também atrair olhares de admiração, de desejo, de interesse e, portanto, uma coisa que faz bem para uma espécie de autoerotismo, uma sensação interna de excitação que deriva da gente perceber que as pessoas estão olhando muito para a gente. Então, o Freud achava que esse era o grande motor intelectual e o grande motor de toda a ação humana. Eu, pessoalmente, acho que a vaidade existe e é muito forte, a vaidade intelectual é muito presente e muito forte também. Mas, além da vaidade intelectual, existe uma genuína curiosidade e inquietação. Quer dizer, uma vontade de aprender, de saber e de conhecer. Às vezes surgem na nossa mente, afora a vontade só de destaque, surgem também dúvidas, quer dizer, processos mentais em que a gente não está mais satisfeito com as explicações oficiais que existem a respeito de um determinado assunto e a gente então fica com a cabeça cheia de dúvidas ou alguma dúvida muito específica. E a dúvida é um estado de inquietação ou de ansiedade, às vezes até desagradável. Muita gente foge da dúvida buscando inclusive apressadas explicações, porque a dúvida, tinha um filósofo espanhol que eu gosto muito, que se chama Ortega y Gasset, e ele dizia que o vigor intelectual de uma pessoa é medida pela capacidade de tolerar e de suportar dúvidas, justamente porque a dúvida pode gerar angústia. A dúvida significa não acredito mais naquela explicação antiga e ainda não tenho uma explicação nova para um determinado fenômeno. A dúvida é um momento muito criativo, porque se a gente não for apressado e precipitado em buscar explicações e às vezes de má qualidade só para sair do mal-estar da dúvida, a gente naturalmente vai atrás de pesquisar, às vezes pesquisar com ousadia, buscar através, vamos dizer assim, de raciocínios não muito formais ou não muito oficiais, não muito lógicos, inclusive, caminhos para resolver aquela dúvida e, portanto, através dessa dúvida que surge também um mecanismo que aprimora o conhecimento, que faz a gente avançar naquilo que a gente já sabe, mas também, além de tudo, pode gerar ideias tão originais que muito criativas e ser um avanço muito, muito grande e muito relevante para, vamos dizer assim, o progresso de uma determinada área do conhecimento. Essa inquietação e gosto por aprender, gosto por saber, não ter medo da dúvida, e essa ousadia, às vezes, de formular propostas e proposições não convencionais, não aceitas por todo mundo, tudo isso pode gerar conhecimento muito interessante e, obviamente, não tem nada a ver com a vaidade. A vaidade, ao contrário, ela pode se acoplar depois, quer dizer, o indivíduo cria, gera, produz uma coisa interessante por força da sua inquietação, por força da sua ousadia de aguentar a dúvida e depois de propor projetos ou fórmulas muito inovadoras e que depois se provam mais verdadeiras ou melhores do que aquelas anteriores que foram abandonadas quando a gente entrou na crise e, portanto, começou a viver o ambiente da dúvida. Mas a vaidade chega depois e a gente, então, já que fez aquela coisa mais
original, mais relevante, então a gente começa a se sentir prestigiado ou buscar o prestígio e reconhecimento em função de ter conseguido alcançar este resultado. Bom, então a gente primeiro busca uma coisa consistente e original, para depois deixar a vaidade montar em cima daquilo que a gente fez, não movido pela vaidade, mas sim pela inquietação e curiosidade intelectual. Tem pessoas que funcionam exatamente na linha oposta, para quem a vaidade é o motor mesmo de quase tudo, e parece até que vão atrás de novidade ou de alguma descoberta de saber ou fazer alguma coisa nova só para alimentar a sua vaidade. Este segundo tipo, em que a vaidade está na frente da curiosidade e do gosto pelo conhecimento, são pessoas que nem sempre respeitam os princípios e os valores morais, porque em nome de atingir os seus objetivos, talvez eles passem por cima de valores ou mesmo do direito de outras pessoas, porque querem mais do que tudo mesmo é se destacar, se prestigiar, mais do que tudo querem a satisfação da vaidade. A conquista de posição, de prestígio, de dinheiro em função daquela aquisição que pode até ter sido uma aquisição intelectual, mas não é um saber pelo gosto do saber, é um saber para se destacar. Isto pode levar com facilidade o indivíduo para posturas morais muito menos consistentes. As pessoas mais consistentes são aquelas que realmente têm amor e apego ao conhecimento, e a vaidade se acopla àquilo que é feito, e não a vaidade como motor principal, a vaidade como um ingrediente secundário que funciona só como um reforço daquilo que é a genuína curiosidade e inquietação intelectual, competência para lidar com dúvidas e ousadia para fazer propostas diferentes daquelas que são as propostas tradicionais. Este seria o formato das pessoas mais criativas, e é talvez o caminho que tem ajudado a humanidade a avançar no conhecimento. Bem, essa também foi mais uma participação aqui neste canal do YouTube, e eu aguardo vocês numa próxima vez.